Graça e paz, amados, tudo bem com vocês? Aqui é Karen Regina, direto da Rádio Resgate Sem Fronteiras. Som de fé, palavra viva e uma voz que alcança o mundo. Amém? A nossa rádio é rádio web, rádio online. Tu nos encontra através do endereço resgatesemfronteiras.minharadio.fm. Acessando esse endereço, tu vai cair direto no nosso site e já sai ouvindo a nossa programação. Nós temos notícias, louvores, bate-papo, é bênção, gente. Tenho certeza que tu acessando, tu vai gostar de ficar escutando ligadinho o dia inteiro conosco aqui na Rádio Resgate Sem Fronteiras. O programa é Peniel, Lugar de Encontro com Deus, que vai ao ar todos os dias às 18 horas. Tu tem encontro marcado comigo, às 18 horas, aqui na tua rádio. Amém? Quero te falar também que se por um acaso tu perdeu alguma das nossas outras conversas, tu pode acessar o nosso canal. Nós ficamos lá no YouTube. O endereço é @PenielDeus76. Aqui no cantinho vai ter inscrever. Eu vou pedir para te acessar, te inscreve, clica no sininho, e não fica de fora de nenhuma das nossas conversas, dos nossos bate-papos. Gostou? Curte, comenta. Isso ajuda a visibilidade do canal, faz com que a mensagem do Senhor alcance mais famílias, chegue em mais pessoas cada vez mais longe. Tu vai estar nos ajudando, nos abençoando a abençoar. Amém, gente? Tu querendo entrar em contato conosco aqui na rádio, dar a tua sugestão, fazer pedido de oração, o nosso WhatsApp é o DDD 54 99 670 8990. Estamos aguardando a tua mensagem. Quero lembrar vocês também dos nossos amigos e patrocinadores. São eles o RIG Ar-Condicionados. Eles são especialistas na instalação, manutenção preventiva e periódica do teu ar residencial e do comercial também. Entre em contato com eles. O telefone é 54 981 515 525. Amém? E temos também a FATEB Polo Nova Petrópolis, aqui na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul. Eles têm cursos de psicanálise clínica, terapeuta cristã, terapeuta de mulheres e mais, todos os cursos reconhecidos pelo MEC e na modalidade em EAD. Te informa, o telefone é 54 999 31 8699. Amém? Bora lá? Bora conversar? Prepara o teu coração, porque a palavra que nós vamos ouvir hoje, ela não é só informação, mas transformação. Bora, Jesus! És bem-vindo para falar conosco, Senhor. Gente, esse vai ser o último episódio da série Quando a Fé é Ferida. É uma série de 5 episódios, hoje nós vamos estar no último, e eu quero falar contigo hoje sobre religiosidade tóxica. Lembrando, como no primeiro episódio, que eu não estou aqui para acusar ninguém, eu estou aqui tentando trazer de uma forma tranquila e pacífica à luz esses assuntos tão difíceis de serem abordados. Amém? Bora lá? Religiosidade tóxica. Quando a aparência espiritual vale mais do que um coração transformado. E isso, eu preciso iniciar dizendo que isso vale para os homens, não para Deus. Porque para Deus muito mais vale um coração transformado, um coração redimido, do que alguém com uma aparência espiritual falsa. Pode ter certeza disso, meu irmão, minha irmã. Então vamos lá. Este povo honra-me com os lábios,
mas o seu coração está longe de mim. Palavra do Senhor. Esse é um versículo bíblico. E mais, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Palavra do Senhor. Mais um versículo. Existe uma diferença enorme entre santidade e religiosidade tóxica. E, gente, eu não tenho medo de dizer, porque eu acho que se eu errar, eu erro assim, ó, muito próximo do alvo, em dizer que muitas pessoas que não frequentam a igreja, que não congregam, que não servem a Jesus, tiveram algum histórico familiar de abuso de autoridade. Tiveram algum histórico familiar de religiosidade tóxica. Ah, mas o meu irmão foi lá naquela igreja e ele foi tratado dessa forma. E daí quiseram colocar um cabresto nele, não quiseram que ele perguntasse, não quiseram que ele tirasse as dúvidas que ele tinha dentro dele. Então eu vou ir lá para quê? O que eu vou fazer lá? E isso vai passando de geração em geração e muito mais. Porque, gente, a propaganda de boca a boca, a propaganda do boca a boca, aquela que um fala e o outro fala e o outro fala, quando chega lá no último, a história já está muito maior. Então, além disso ser passado de família, de geração em geração, ele é passado para os vizinhos também. E daí os vizinhos também não vão. É passado para aquele amigo, para aquele conhecido distante, aquela pessoa que tu só abana no supermercado e de repente tu para na fila perto dela e daí tu comenta e daí aquela pessoa já é fomentada a não ir também, a não conhecer a igreja verdadeira, a não conhecer os pastores verdadeiros, porque sim, gente, sim, existe muita autoridade tóxica, existe muita religiosidade tóxica, mas existem também os pastores que estão no caminho do Senhor, os pastores que estão ali para apacentar, para te ouvir, para te ensinar, para cuidar do seu rebanho. Existe sim, gente. E daí essas pessoas que passaram por isso, é muito difícil elas darem uma oportunidade. E quando acontece delas darem uma oportunidade para a igreja e delas chegarem numa igreja verdadeira do Senhor, é muito comum a gente ouvir, nossa, se eu soubesse que era assim, eu tinha vindo antes. Gente, me falaram que era totalmente diferente, que não era assim. Porque realmente existe muita igreja machucada, existe muita autoridade, muita disfarçada dos caminhos do Senhor, mas existe muita gente boa trabalhando no reino. Existe muita gente buscando de verdade os caminhos e o caráter de Jesus Cristo. Por isso, gente, e eu vou fazer um apelo aqui, dê uma oportunidade. Não vá nessa igreja que comentaram para ti, dê uma oportunidade para uma outra igreja, porque existem pessoas de Deus trabalhando, e trabalhando com afinco, e trabalhando bem, e trabalhando humildemente, e servindo muito bem. E a minha oração, o meu pedido é que tu encontre essa igreja, que tu encontre essas pessoas, no nome de Jesus. Então vamos lá, repetindo. Existe uma diferença entre santidade e religiosidade tóxica. Santidade, gente, ela sempre vai te aproximar de Deus. A religiosidade tóxica, ela vai te aproximar de uma aparência.
E uma das coisas mais perigosas da religiosidade é que ela consegue parecer espiritual sem realmente produzir transformação na vida das suas ovelhas. Jesus teve misericórdia. Ele teve misericórdia dos cansados, dos pecadores, dos quebrantados, dos rejeitados, dos quebrados. Mas ele foi duro com os religiosos, porque a religião já adoecia lá na época em que Cristo estava aqui, em forma humana conosco. Porque a religião adoecia, porque ela pesa as pessoas, porque ela tenta controlar as consciências, porque ela produz culpa constante e transforma a fé em performance. E não foi para isso que Cristo morreu. Não foi para isso que ele veio. Não foi para fazer uma performance. Ele veio para fazer uma transformação, e uma transformação verdadeira. A religiosidade tóxica, ela é quando a imagem importa mais que a verdade. E isso a Helena Raquel falou com grande sabedoria. Tudo vira aparência, tudo vira um teatro, tudo vira o que vai me dar mais clique. E aí a pessoa aprende. Ela aprende como falar, ela aprende como parecer santa, ela aprende como esconder as suas fraquezas, ela aprende como manter uma imagem impecável, mas por dentro, gente, que é o que importa, por dentro, ela está cansada, ela está ferida, ela está esgotada, e pior de tudo, ela está vazia, porque é um evangelho mentiroso, é um evangelho teatral, e esse não produz transformação na vida das pessoas. E daí as pessoas estão adoecendo espiritualmente. Porque os ambientes tóxicos ensinam pessoas a esconderem as suas dores, em vez de tratá-las. E não foi isso que Jesus ensinou. E daí disso, gente, nasce uma geração que parece forte no altar, mas está destruída no secreto, porque não consegue entregar as suas dores, os seus maus, os seus pecados aos pés da cruz de Jesus. Jesus nunca pediu perfeição cenográfica, ele nunca pediu isso, gente. Os fariseus, eles eram especialistas nessa matéria, aparência espiritual. Eles conheciam as regras, os rituais, as tradições. Mas Jesus disse que eles eram como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas sem vida dentro deles, sem produzir fruto algum. E isso, gente, é seríssimo. Porque Deus nunca quis teatro espiritual. Ele sempre pediu a verdade. O evangelho nunca foi sobre se parecer perfeito. O evangelho é sobre ser transformado dia a dia, caindo, tropeçando, levantando, aprendendo, se permitindo ser restaurado. A religiosidade tóxica, gente, ela usa a culpa como combustível. A pessoa vive constantemente sentindo que nunca vai conseguir ser o suficiente, que nunca vai estar à altura do padrão do seu líder, que Deus está sempre decepcionado com ela,
que qualquer falha, qualquer deslize, ela está decepcionando a Deus, que isso a torna indigna, que precisa merecer o amor de Deus. Mas o evangelho não funciona na lógica da escravidão emocional, nunca funcionou. E esse não é o caminho. E daí eu te digo, se tu tá congregando numa igreja que faz, que te ameaça, que manipula, que não deixa tu tirar as dúvidas que tu tem, que não está aberta à conversa, à transformação, que não está condizendo com o que a palavra ensina, saia daí. Procure uma igreja de verdade. Nós, gente, nós obedecemos porque amamos aquilo que Cristo ensinou. E por isso amamos a Cristo. Nós não obedecemos para comprar a aceitação ou o merecimento, porque não é por merecimento. A gente já conversou sobre isso num outro bate-papo. Não é por merecimento. Foi por amor que Cristo se entregou naquela cruz por nós. A própria cruz já revelou o nosso valor. A gente não precisa pagar mais nada, porque tudo já foi quitado na cruz de Jesus. O que a gente precisa é aprender o que Jesus ensinou. O que a gente precisa é buscar, sim, o caráter de Cristo. O que a gente precisa é estar, sim, focado no nosso alvo, que é transformação, para nós termos o caráter de Cristo. Gente, a cruz já revelou o nosso valor. O religioso, ele está sempre preocupado mais com as regras do que com as pessoas. Mas deixa eu te falar, Jesus curava até no sábado, e sábado era dia santo. Ninguém fazia nada, ninguém trabalhava, ninguém movia uma palha do chão. E Jesus veio quebrando esses paradigmas, ele veio curando até mesmo no sábado. E os religiosos ficavam furiosos, porque ele vinha quebrando esses protocolos. Olha só que sério que Jesus Cristo levava isso, gente. A dor humana não sensibilizava mais aqueles homens. Mas Cristo continuava curando no sábado. Porque a religião, gente, quando a religião perde o amor, ela vira um sistema. E sistemas sem amor, eles esmagam as pessoas. A religiosidade tóxica produz medo, medo nas pessoas de serem verdadeiras. Olha, esse meu problema, esse meu erro aqui, não estou conseguindo sozinha. Não estou conseguindo, quando eu vejo eu estou fazendo de novo, quando eu vejo eu estou fazendo de novo, e quando eu vejo eu estou fazendo de novo. E daí, se em vez de um pastor, se em vez de um líder amável, uma pessoa que verdadeiramente está disposta a te ensinar, a orar contigo, mostrar o caminho, a te mostrar formas de tu conseguir formas bíblicas, ensinamentos que a palavra ensina.
nos ensinamentos que a palavra ensina. Porque tem gente que não consegue admitir que está triste, que está ansiosa, que está cansada, que tem dúvidas, fraquezas. Por quê, gente? Porque aprendeu que a vulnerabilidade é sinal de pouca fé. E isso está errado. E então elas vão criando máscaras. Mas Deus não cura os personagens. Ele cura as pessoas reais, as que estão por trás das máscaras, desde que elas consigam tirar a máscara e ser verdadeiros com Deus. Davi chorou, Jeremias chorou, Elias pediu para ser morto. Paulo falou das próprias fraquezas. A Bíblia, ela nunca romantizou perfeição humana. Nunca. Jesus confrontava a religião que afastava as pessoas de Deus. E isso é muito importante da gente saber, da gente lembrar. Jesus não veio criar uma elite espiritual. Ele não veio para isso. Ele veio reconciliar as pessoas com o Pai, com Deus Altíssimo. Mas os religiosos da época dificultavam, humilhavam, julgavam e colocavam pesos impossíveis de serem transpostos. Por isso Jesus disse: venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados. Ir a quem? Ir a Cristo. Porque a religião pesada cansa a alma. Ela não produz felicidade. Mas Cristo traz descanso. O evangelho, gente, ele não é uma prisão de aparências, de máscaras, não é. O verdadeiro evangelho, ele transforma, ele corrige, ele confronta, ele santifica. Mas muito além disso, ele também acolhe, ele restaura, ele cura, ele aproxima. Jesus nunca exigiu perfeição instantânea de ninguém. Ele transformava pessoas no caminho. E isso traz esperança para nós e para quem está passando ou passou por anos tentando sustentar uma imagem espiritual impossível de ser sustentadas por nós. E eu já estou concluindo, gente. Religiosidade tóxica faz pessoas terem medo de errar. Mas o evangelho produz filhos e não atores. Deus não está procurando performances impecáveis. Ele procura corações sinceros. E talvez existam pessoas ouvindo essa mensagem hoje que estão cansadas de fingir uma força que não é delas, cansadas de esconder essa dor, cansadas de sustentar uma aparência, cansadas de viver aprisionadas espiritualmente. E hoje Jesus está dizendo: venha como tu está. Venha como tu está. Venha como tu está. Porque ele não ama a versão perfeita que tu está tentando mostrar. Não. Ele ama tu por detrás da máscara. Aquela pessoa que está cansada, que está esgotada, que está triste, se sentindo rejeitada, frustrada, que não acredita mais que Deus pode fazer alguma coisa por ela. Deus ama essa pessoa e Ele está te chamando, venha como tu está. Ele ama
você de verdade. E o Cristo que confronta a religiosidade tóxica também é o Cristo que restaura. Ele restaura a gente. Ele faz tudo novo, se tu permitir. Vamos orar? Pai, livra-nos de uma religiosidade sem amor e sem verdade. Que nunca sejamos pessoas preocupadas apenas com aparência espiritual, mas com transformação verdadeira. Cura aqueles que estão cansados de sustentar máscaras e performances. Ensina-nos a viver o evangelho sincero, leve, santo e cheio de graça. E que nossa fé esteja firmada em Cristo e não na aprovação humana. Em nome de Jesus, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Gente, se essa palavra falou contigo hoje, não ignora, vai ali e curte esse vídeo. Deus não nos chama só para ouvir, mas para nós participarmos. Eu sou Karen Regina e esse foi o programa Peniel, lugar de encontro com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.